Olá, alunos, bom dia! E hoje nós vamos falar sobre a disciplina História. E o assunto de hoje é formação do povo brasileiro. O que você sabe sobre a formação do povo brasileiro? Como esse povo brasileiro que a gente conhece se constrói? Ele é resultado de quê? Então vamos para a aula para verificar como isso acontece? Nosso tema é formação do povo brasileiro. O nosso território brasileiro é muito extenso e cada região tem as suas particularidades. A formação do povo brasileiro é resultado de vários grupos étnicos: africanos, portugueses, chineses, espanhóis, indígenas, ingleses, alemães, árabes, né? Então nós somos misturas de muitos povos. Aqui eu vou citar três matrizes que estiveram em maior quantidade na formação que formaram o povo brasileiro: os brancos europeus, os indígenas nativos e os negros africanos. Da relação entre essas pessoas, dessas etnias, nasceram diferentes tipos de mestiços. O branco mais o índio resultou no mameluco ou caboclo. O branco mais o negro resultou no afrodescendente. O negro mais o índio resultou no cafuso. Então, gente, o censo da IBGE deixa bem claro isso aí. Nossos habitantes estão classificados dessa seguinte forma: 47,7% são formados por brancos, 7,6% formados por pretos, 43,1% por pardos, 1% de amarelos e 4% de índio. Então, gente, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território brasileiro, houve um choque de culturas, porque eles trouxeram culturas lá da Europa e quiseram impor, ou chegaram até a fazer isso, a sua cultura para os indígenas, que já tinham seus costumes, que já tinham seus hábitos. Então, o europeu, ele se achava superior. O que ele quis impor? A sua religião, principalmente, quando ele quis catequizar os indígenas, né? A sua alimentação, a forma de vestir. Então, o que aconteceu? Houve um choque. Desse choque, não teve uma aceitação pacífica por parte nem dos indígenas, nem dos negros, né? Dos africanos. Eles queriam vivenciar a sua cultura. Não queriam pegar a cultura do branco europeu. Então, eles começaram a entrar em conflitos. O que aconteceram? Guerras. Claro que os portugueses ganhavam essas guerras, eles tinham armas, doenças que os portugueses, os europeus mais precisamente, passavam para os indígenas e para os africanos. Então eles foram morrendo e com as guerras também foram morrendo. E muitos indígenas fugiram para a mata. Então o que aconteceu? Faltou mão de obra para trabalhar na lavoura. Né? O país se estendeu, o país cresceu, então precisava de gente para trabalhar. Os portugueses só queriam mandar, eles não queriam trabalhar, colocar a mão na massa. Aí trouxeram os africanos para cá, né? Eles foram o quê? Escravizados. Aí depois de muitos anos, houve a abolição da escravatura, assinada pela Lei Áurea. Muitos negros não quiseram mais ficar no campo, ou eles migraram para a cidade, né, para procurar outro meio de vida. E o que aconteceu? O campo, a zona rural, que ainda era que era o que trazia riquezas para o país, ficou sem mão de obra. Aí os imigrantes, que são pessoas que vêm de outros países para cá, começaram a chegar no Brasil. Foram os italianos, foram os alemães, né? Eles começaram a vir para o Brasil para tomar posse dessas terras. Mas só que quando eles chegaram aqui, os imigrantes encontraram melhores condições de trabalho. Não foi como no caso dos indígenas e nem dos negros que foram escravizados e não ganhavam nada pelo trabalho que faziam. Os imigrantes tomaram posse das terras, construíram casas, famílias, né? A lavoura,
e eles poderiam comercializar aqueles produtos que plantavam. Tá bom, gente? Então, no geral, a formação do povo brasileiro se deu a partir de várias relações de dominações, de explorações, de imposições e aproveitamento de pessoas de várias etnias. Tá joia? Então eu vou passar aqui uma atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre todas as etnias que compõem o povo brasileiro e suas contribuições como imigrantes. O que é que eles contribuíram? Nos hábitos alimentares, as influências na alimentação, as tradições, as expressões, os sotaques. Então façam uma pesquisa sobre isso, que lá no caderno de pesquisa de vocês, que provavelmente isso aí vai valer pontinho agora para a nossa unidade. Tá joia? Eu vou passar depois na sala de aula a atividade lá no livro de vocês para vocês fazerem e reforçar a aprendizagem. Um grande beijo e até a próxima aula.